Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu grande amor, pela sua misericórdia, pela sua escolha por nós, pela sua palavra que ora partilhamos, pela sua direção, pela direção do olhar de Jesus sobre cada um de nós. Que o Espírito Santo nos ilumine nessa hora da partilha, que consigamos entender, que consigamos viver o dom que Deus nos quer dar, a alegria que Ele quer infundir em nós, o consolo da Sua presença, de sabermos que tudo aquilo que precisarmos, Ele nos atenderá, de tudo o que precisamos, Ele saciará todas as nossas necessidades. Estávamos lendo aqui um trecho do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão, vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão. Ao ouvir o que ele fazia, ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Uma coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, me fez pensar, me faz pedir também, que você viu a narrativa desse capítulo 3, a partir do versículo 7 de São Marcos. Fez muitos milagres, curou muitas pessoas, ficou famoso pelo seu poder de fazer milagres e curas. E achei interessante esse versículo 10, curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Eu me lembro uma ocasião de João Paulo II ainda, que uma mulher estava segurando uma criança nos braços e ela queria que o Papa abraçasse o seu filho, a sua filha, não sei bem o que era, mas assim, ela pegou a criança e arremessou a criança nos braços do Papa. O Papa, claro, ficou triste, apesar de querer fazer aquilo, de amar aquela criança, ficou triste pelo gesto violento com que a mãe fez para que ele abraçasse aquela criança. E eu estava lendo essa passagem, eu me lembrei disso, porque diz assim: os que padeciam de algum mal se arrojavam sobre ele para o tocar. Você imagina uma multidão se arrojando sobre uma pessoa para o tocar? Essas histerias que você vê de artistas não é nada diante dessa multidão que comprimia Jesus, se arremessava para ele para o tocar. Tivessem 10 ou 20 na sua frente, você empurraria. Eles empurravam para chegar, para tocar em Jesus, para chegar perto dele, para receber a sua cura. Aí a gente sempre se encanta com a sabedoria de Jesus. Ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam para ele para o tocar. Hoje nós vemos, interessante, o Evangelho hoje ele é pregado de maneira inversa. Ele quer fazer multidões se aglomerarem, se arrojarem. Pregam aquilo que Jesus pedia: não divulguem as curas, vão mostrar aos sacerdotes, vão fazer a oferta, não digam a ninguém que vocês foram curados. Por que isso? Porque alguma coisa é muito mais importante do que a cura. Eu quero mais do que
muitas pessoas ser curados das coisas que eu tenho? Todos os que estão doentes querem ser curados. E é natural, imagina Jesus aparecendo aqui, você tendo a certeza que ele o curaria. Você faria qualquer coisa como aqueles amigos do paralítico que o desceram através do teto? Como Zaqueu que se subiu numa árvore? Nós hoje faríamos coisas muito mais desesperadas do que essa para sermos curados. Mas Jesus, olhando aquela multidão, aqui diz assim, se arrojavam sobre ele para o tocar. Olha o desespero. Você sabendo que tem algum mal e você quer ser curado, aquela multidão na tua frente, você tendo a certeza que chegando perto dele você vai ser curado. Nada detém você, você empurra, você, se for necessário, eu digo nós, eu estou dizendo vocês, mas todos nós, no desespero de sermos curados. Eu, por exemplo, aí no meu convívio, vejo muitas pessoas estão ansiosas para serem curadas, ficam ali todos os dias pedindo cura a mim, a meu filho, a minha nora, meu neto, meu esposo, minha esposa, pessoas suplicando todo o tempo para serem curadas. E ficam ali, às vezes, meses e até anos, suplicando pela cura, pela conversão de um filho que se desviou. Imagina você ser curado num instante, mas precisava chegar perto de Jesus para ser curado, precisava tocar nele. Agora imagina você o desespero daquela multidão, o quantos não se empurravam, não se cutucavam, não faltavam com a caridade àqueles que estavam ao redor, porque nós somos assim, egoístas. Todos precisam ser curados, mas a minha cura precisa vir primeiro, eu rezo primeiro por mim. Enquanto eu não conseguir a minha cura, os outros não são importantes para mim? Ou seja, depois que eu conseguir a minha cura, os outros já não são mais importantes para mim. Não é assim? Se eu estou sofrendo, eu tenho um pouco mais de capacidade ou de presença de espírito para refletir que aquele que sofre também tem uma dor que ele não quer sentir, como aquela que eu tenho e que também não quero sentir. Então Jesus pede aos discípulos, sobe numa barca e pede aos discípulos se afastem da margem, para que essa loucura não continue. Aí, eles, claro que esperariam ele descer da barca para o tocar. Agora, o momento mais precioso de todos, a palavra de Jesus, o que ele lhes queria falar, o que ele queria ensinar àquele povo desesperado por cura. Estava vendo agora um pouco antes o Sermão da Montanha, narrado lá em Mateus, a partir do capítulo 6, como é maravilhoso esse momento. Eu penso que foi, por exemplo, um discurso semelhante como esse, ou uma pregação semelhante a essa, que Jesus estava dizendo àquele povo ali sentado na barca, longe deles, para que não o tocassem, não o empurrassem, não subissem uns por cima dos outros para conseguir a própria cura. Havia algo muito mais importante do que isso. E Jesus, eu creio que nessa passagem, também assim como em Mateus, a partir do capítulo 5, já no capítulo 5, ele vai dizer, versículo 33, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Nem jurarás pela tua cabeça, dizeis somente sim, se é não, e se é não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra.
Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Olha, naquele momento, daquela multidão desesperada por cura, Jesus se afasta. Você sente alguma vez que Jesus se afastou de você? Embora por princípio eterno ele nunca se afaste. Jesus nos ama de maneira infinita e eterna. É impossível a Deus que se afaste de nós. Mas naquela hora em que a multidão estava desesperada, Jesus se afastou deles, da multidão. É uma imagem. Porque se você algum dia sentiu que Jesus se afastou de você, é porque Ele quer conversar com você, dizer coisas muito mais importantes daquelas que você está pensando, está vivendo ou está querendo. Como essa multidão que queria ser curada, se atropelavam uns aos outros para chegar perto de Jesus. Havia coisas muito mais importantes que Jesus os queria ensinar, que Jesus queria que eles sentissem. Não resistais ao malvado. Naquele atropelo de gente, os mais fortes, é sempre assim. Os mais fortes, os mais corpulentos têm o poder de empurrar os outros e não serem empurrados por causa do seu peso, da sua estatura, da sua força. Jesus não queria que eles olhassem para aquilo. Jesus queria que eles olhassem para a sua palavra, para o mais importante de tudo: o reino dos céus está próximo, está dentro de vocês. Ou seja, vocês não precisam se atropelarem uns aos outros para chegarem até mim. A palavra que eu digo está na tua mente, no teu coração. E ela pode curar você. Olha a preciosidade disso. Jesus precisou se afastar daquela multidão para que elas não fizessem mais aquilo, atropelassem uns aos outros em busca do próprio eu, da sua própria cura, das suas próprias deficiências, seja lá quais fossem elas. Agora, Jesus se afasta deles, entra numa barca e se afasta. Se algum dia, eu repito por princípio eterno, jamais Jesus se afasta de nós, nos ama todo o tempo e nos ama de maneira infinita e eterna. Se vocês, sendo maus, olha a palavra de Jesus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Espírito Santo dará coisas boas àqueles que lhe os pedirem. É por isso que nós pedimos aqui o Espírito Santo. Eu quero compreender, sair desse atropelo, dessa busca, essa busca alucinada, essa busca intensa de cura, de bem. Eu quero bem para mim, eu quero me sentir bem, eu quero progredir, eu quero conseguir as coisas, mesmo que sejam bens espirituais. Eu preciso, né? Primeiro eu, se for o caso de uma confissão, não, primeiro eu, se atropelam uns aos outros às vezes para confessar depressa, que querem ir embora. Qualquer que seja a ocasião que Jesus se apresente, você vai correndo. E hoje nós dizemos o anti-evangelho, aquilo que é pregado como evangelho, mas não é evangelho, aquilo que é pregado como palavra de Deus, mas é a antipalavra de Deus. Venham aqui, vocês vão ser curados, venham aqui, quer dizer, o fulano precisa implorar para ser curado porque sabe que não tem poder para curar ninguém, quem cura é Deus. Mas alguns que querem aparecer mais do que os outros, ou querem arranjar adeptos para aumentar a sua fortuna, o seu ganho financeiro, propagam aquilo que sabem que não podem fazer. Quem sabe a vontade de Deus? Se eu quero ser, se Ele vai me curar hoje, daqui a uma semana, daqui a 10 anos? Qual é a vontade de Deus? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu.
Jesus os curava porque sabia a hora em que o Pai os queria curar e por que o Pai os queria curar. Agora, Jesus, se algum dia na tua vida, eu também na minha vida senti isso muitas vezes, que ele não se afastou, mas você pode sentir isso, que Jesus se afastou de você, porque ele que quer dizer a mim, a você, coisas muito mais importantes do que ele disse até hoje, ou que você pensou que ele estivesse dizendo. Vem aqui que você vai ser curado, vai ter um momento especial de oração, nós vamos impor as mãos e vocês serão curados, os males vão sair da tua casa. Pegam lá, às vezes, um testemunho no meio de milhões, né? Pus a mão sobre ele foi curado na hora. O que é isso? Pessoas que passam na frente de Deus. Agora, Jesus, deixa eu me afastar. Eu preciso dizer coisas que são mais importantes do que tudo isso. Como ele diz ao paralítico, teus pecados te são perdoados, levanta-te e anda. O Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, e para provar para vocês que ele tem o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te e anda. O Filho de Deus tem na terra o poder de perdoar os pecados. E para provar isso, ele diz, levanta-te e anda. Então hoje, Jesus quer dizer para mim, para todos nós, nessa partilha da palavra, que se arremessavam sobre ele, se jogavam sobre Jesus, como essa mãe que jogou uma criança nos braços do Papa que estava passando, com risco de machucar a criança. Olha, esse desejo de que eu quero. Agora, Jesus se afasta para dizer para eles as coisas importantes, assim como se afasta de nós, eu digo de uma maneira sentimental nossa, nós sentimos que ele se afasta, embora ele não se afaste, porque ele quer que nós, eu e você, sintamos coisas muito mais importantes de tudo aquilo que nós almejamos e queremos, de tudo aquilo que nós julgamos importantes. Às vezes eu julgo é importante ter uma família, é importante ter filhos, é importante ter um bom emprego, que eu viva de maneira digna, é importante que eu arrume um emprego já, não importa onde seja, ou eu vou pegar qualquer emprego porque, alguma coisa, não existe um desempregado que ame a Jesus, não existe. Deus os empregou a todos. Você ainda vê notícia na televisão, 12, 13 milhões de desempregados. Ainda ontem, uma conhecida me dizia, ele amontoou, fez um monte de currículo, distribuiu um monte de loja, de casa na cidade, e ainda não arrumou emprego. Não ouvi dizer que esse Filho de Deus tivesse ido uma única vez na presença de Deus, ou que tivesse pegado a sua palavra e partilhado. Uma única vez eu ouvi, é conhecido. Então, se fosse, eu procuro encontrar a Deus. Fez dezenas de currículos e distribuiu para muita gente e até hoje desempregado. Filho de Deus não fica desempregado. Olha, milhares de currículos aí, esses 13 milhões, multiplica por 4, 5, por 10, e cada um distribui pelo menos 2 ou 3 currículos. Multiplica isso. São 40, 50, 100 milhões de currículos voando por aí, sem nenhum deles ouvir o que Jesus tem para dizer para eles. Ou desempregados há meses, ou até em casos há anos. Jesus se afastou, não.
Jesus se afastou para te dizer coisas importantes. Ou Jesus permitiu que você ficasse desempregado para o buscar, para buscar a sua palavra, para compreender o reino dos céus está próximo, está perto de vocês. Arrependei-vos, convertei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho, naquilo que eu digo para vocês. Acho bonito uma palavra lá dos livros sapienciais. Fui jovem e já sou velho, mas eu nunca vi um filho de Deus passar necessidade. Assim que o sábio manifesta, já sou velho. Fui jovem, eu nunca vi na minha vida um filho de Deus passar necessidade. Que o Espírito Santo ilumine a você, a mim, que nesse momento em que tenhamos a tentação de sentir Jesus afastado de nós, que nós o ouçamos, que nós leiamos a sua palavra, meditemos na sua palavra, ouçamos a sua palavra, porque tudo aquilo que nós almejamos, Jesus tem alguma coisa muito mais importante para nós vivermos, para que nós sintamos coisas muito mais importantes, muito mais preciosas de tudo aquilo que nós já sentimos. Conversava ainda agora há pouco com um conhecido meu que pratica a fé também e dizia a ele também de todas as alegrias que na minha vida que eu senti, jamais eu teria a condição de senti-las se não estivesse perto de Deus. Como diz uma música, minha alegria é estar perto de Deus. Jesus pode e quer encher as nossas vidas de sentido, de alegria, de utilidade, de que serviria a nossa vida, de uma vida de sucesso profissional no trabalho, uma casa, carro, férias, passeios ao exterior. De que valeria isso? Se eu não conhecer essa alegria. Hoje, eu digo, o anti-evangelho é pregado, vem aqui, você sai curado, porque Jesus vai te libertar, e Jesus nunca liberta. Claro, as pessoas vão lá porque têm sede, mas só Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Não é, vai atrás daqueles que anunciam, é o anti-evangelho. A primeira coisa que Jesus quer dizer para mim e para você, convertei-vos e crede no Evangelho. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e não só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave, meu jugo é leve. Porque no preciso momento em que você acredita nele e você renuncia às coisas que teoricamente você gosta e com as quais você se sente bem e se volta para ele, aí é que você vai sentir a verdadeira alegria. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, nos faça ouvir a Jesus que lá, sentado da barca, está querendo, para que nós não o comprimamos, não o apertemos, não nos lancemos sobre ele. Jesus está esperando que nós o ouçamos para ele, por isso ele se afasta, para que nós o olhando, contemplando, lendo a sua palavra, escutando a sua palavra, consigamos sentir e viver todo o bem que ele tem preparado para cada um de nós, como diz São Paulo. O bem que Deus tem preparado para nós, nem olho humano algum viu, ser humano jamais conseguiu sentir ou imaginar o bem que Deus tem preparado para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, eternamente seja louvado.